A Roselena ainda diz que essas são as cruzes que as mães têm que carregar, o julgamento dos filhos e seu desprezo, e que o irmão dele não vai ter vida suficiente para agradecer a ela por ter que manter ele longe da Luciana e que muito em breve ele vai ser pai do seu primeiro neto. Só que é aí quando o Patrício, de saco cheio, ele se volta para Roselena e diz que na verdade ela será a avó do seu segundo neto, deixando a Roselena em choque, que tira onda de doido e pergunta o que ele está falando ali. O Patrício então se aproxima dela e pede que, por favor, que com ele ela não venha fingir nada ali, porque ela sabe perfeitamente que a Luciana está esperando um filho do Rodrigo. Tudo começa logo depois que o Patrício foi até a casa da Luciana e que agora está indo embora. Ele diz para ela que ela não se esqueça o que ele disse a ela, que vai sim cuidar dela e de seu bebê. Luciana agradece a ele e pede para que ele também não esqueça que, por favor, que ele não vá dizer nada ao Rodrigo, mas é perdido pedir isso ao Patrício, porque justo como ele é, em algum momento ele vai contar tudo ao Rodrigo, e eu particularmente aqui concordo 100% que o Patrício conte tudo ao Rodrigo, porque a Luciana não pode carregar esse segredo desse tamanho não. E vocês concordam que o Patrício conte tudo? Deixe sua opinião nos comentários, eu gostaria de saber o que você acha. Voltando aqui, logo depois que a Luciana pediu ao Patrício que ele não contasse nada, ele então fica calado e a cena agora muda e já vai para o Patrício, que já chegou em casa, e ele diz ao Rodrigo que lá saiu tudo perfeito e que a comunidade ficou muito agradecida com a fundação, e diz ao Rodrigo que ele precisava ver as crianças quando elas receberam todas aquelas coisas, suas mochilas e tal, e o Rodrigo friamente ele fala que gostaria muito de estar lá. O Patrício diz que eles são uma família muito linda e preciosa, e o Rodrigo dá uma olhada para o Patrício, que afirma novamente que todos são maravilhosos, como a Dona Paz, a Madalena, o Arete e a Luciana. O Rodrigo se aproxima e pergunta como que ela, a Luciana, está. Patrício bota para descer ali e diz que a Luciana está muito linda mesmo, muito mais de quando ela morava ali com eles. O Rodrigo pergunta se ela está bem, se está precisando de alguma coisa, e o Patrício diz que na verdade o que ela está precisando é esquecer ele, por mais que ela continue amando ele com toda a sua alma. O Rodrigo fala que espera muito que quando ele falou com a Luciana que ele tinha se casado com a Clara, ele espera muito que ele também tenha dito que se a Clara não estivesse grávida dele, jamais ele teria se casado com ela. O Patrício fala que ela implorou chorando para que ele não falasse mais nada dele, do Rodrigo, para ela, porque ela quer esquecê-lo. O Rodrigo fica meio desconsolado ali, depois ele diz que não entende porque eles estão passando por isso e ele foi permitir que isso acontecesse e que agora ele está pagando com lágrimas o seu erro. O Patrício fala que o orgulho dele foi o seu maior erro e o seu mau conselheiro. Rodrigo diz que sim, que o orgulho dele, a sua raiva e o seu ciúme, e ele ainda continua falando que gostaria muito de fechar os olhos e imaginar que tudo isso é apenas um sonho e acordar sabendo que quem está lá na casa esperando por ele é a Luciana, e para estragar toda aquela conversa que até então estava agradável, quem chega é a maloqueira da Roselena, que escuta quando o Rodrigo fala da Luciana, então ela entra fumegando e diz que parece que naquela casa ali eles não conseguem parar de falar da Luciana, e diz ao Rodrigo que isso já basta e diz que está esperando eles para jantar. E o pior de tudo, que vocês já perceberam que a Roselena fala de um jeito com o Rodrigo como se ele tivesse 10 anos de idade, e ainda pior porque o Rodrigo aceita tudo isso. Ele tem sim que respeitar os pais, porém o que ele tem que fazer é se dar o valor e deixar de ficar debaixo da saia da mãe ali. Agora o Rodrigo chama o Patrício para eles irem e o Patrício diz que não vai e pede para que a Matilde traga algo para ele ali, por favor, e o Rodrigo sai dizendo que vai dizer isso agora mesmo para ela, e ao sair a Roselena vai até o Patrício e diz a ele que suplica que ele deixe de falar dessa mulher ali naquela casa, se referindo a Luciana. A Roselena ainda diz que essas são as cruzes que as mães têm que carregar, o julgamento dos filhos e seu desprezo, e que o irmão dele não vai ter
vida suficiente para agradecer a ela por ter que manter ele longe da Luciana e que muito em breve ele vai ser pai do seu primeiro neto. Só que é aí quando o Patrício, de saco cheio, ele se volta para Roselena e diz que na verdade ela será a avó do seu segundo neto, deixando a Roselena em choque, que tira onda de doido e pergunta o que ele está falando ali. O Patrício então se aproxima dela e pede que, por favor, que com ele ela não venha fingir nada ali, porque ela sabe perfeitamente que a Luciana está esperando um filho do Rodrigo. Roselena diz que é claro que por isso que ele foi ver essa mulher, para encher a cabeça dele de mentiras, e que seguramente ele acreditou no que ela disse, que estava esperando um filho do irmão dele. O Patrício dá-lhe um grito e diz que sim, que esse filho é do Rodrigo, e a Roselena diz que em todo caso ele não tem por que se meter nisso e que espera muito que ele não diga nada ao irmão dele, que essa mulher está esperando um filho dele. O Patrício responde que, embora não seja necessário, ele vai dizer, porque o Rodrigo tem o direito, a obrigação de saber que a Luciana vai lhe dar um filho. Roselena começa a entrar em pânico e diz que suplica que ele fique em silêncio, que suplica que ele se mantenha calado e não diga nada ao Rodrigo, e pede para que ele faça isso, por favor. O Patrício diz que sim, que ele vai dizer, e a Roselena pede novamente, que suplica que ele não diga nada e que não diga ao Rodrigo que a Luciana está grávida, e suplica, implora que por favor que ele não diga nada, e que ele, o Patrício, não entende, mas que sim, é para o próprio bem do Rodrigo que ele não conte nada que a Luciana está grávida. O Patrício diz que sim, que ele precisa dizer, apesar que ela, a Roselena e a Luciana também pediu para que ele ficasse calado, ele vai dizer sim ao Rodrigo, e o Patrício se afasta da mãe e diz que vai dizer tudo ao Rodrigo e que fique nas mãos dele de tomar uma decisão que ele ache conveniente para ele. A Roselena começa a mostrar sua face do mal e diz ao Patrício que não sabe em que momento ele se converteu seu inimigo, e depois ela sai. Em outra cena, a Matilde, que agora está dando de comer ao Patrício, e agora ele rejeita a comida, e a Matilde fala que ele tem que comer um pouco mais porque ele não comeu nem a metade ainda. Patrício responde que não tem apetite, e a Matilde então tira a mesinha dali e pergunta e agora o que está preocupando ele. O Patrício diz que é a mãe dele, que não é normal e que nem sabe o que tem de errado, e que também não é normal o que ela diz que quer fazer, e que o olhar dela está meio estranho e que até a voz dela está mudada. A Matilde vai se assentando ali e o Patrício se aproxima e diz que ela, a Matilde, como sempre, fica ali guardando os seus segredos, e diz a ela que sabe da fidelidade dela com sua mãe e que isso lhe admira, mas que não sabe o que está acontecendo para poder lhe ajudar. Matilde respira fundo ali e o Patrício continua falando que ela sabe muito bem o quanto que é importante para ele a sua mãe, e a Matilde diz que ele muito em breve vai entender, muito em breve. Agora o Patrício sozinho, ele está pensando ali no que a Luciana disse a ele em todas suas palavras, e ele se lembra quando ela disse que ele e a senhorita Jana, ela amava muito porque eles foram muito bons com ela. E lembra também quando ela pediu que, por favor, que ele não falasse mais nada do Rodrigo. E na mente do Patrício ali, passa as imagens da Luciana em desespero, falando que quando o nome do Rodrigo é citado, isso machuca, que machuca muito o seu coração, e que cada vez que ela escuta o seu nome, ela segue ali escutando o nome dele, ela nunca vai poder esquecê-lo, e que tudo que ela mais quer nessa vida é esquecê-lo. O Patrício fala sozinho ali que ela, a Luciana, quer e precisa esquecer o Rodrigo, mas que ele não sabe como fazer para arrancar ela de seus pensamentos, do seu coração, e que não tem como fazer isso porque ela está presente em cada respiração.